Resistor queimado passa corrente? Como saber seu valor? Como descobrir? Como medir resistor queimado? Olá pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando e vamos aqui navegar aqui em algumas descobertas para o seu conhecimento. Esse vídeo ele tem o propósito de lhe ensinar, como eu coloquei aqui, eu fiz aqui no PowerPoint, pessoal, algumas considerações sobre resistor queimado. O pessoal me pergunta muito. A pessoa normalmente não me pergunta, eu coloquei aqui só para poder dar uma melhorada nessa aula. Qual o seu símbolo do resistor? Quais defeitos eles apresentam? Por que queima? Por que o resistor queima? Isso é importante, hein? Por que queima? Isso aqui é uma das coisas que as pessoas me perguntam. Poxa, queimou o resistor, o que eu tenho que fazer? Então, por que queima o resistor? Como identificar o seu valor? Que instrumentos usar para testar o resistor? Cuidados antes de colocar outro, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar as aulas, mas antes disso, aquele meu pequeno jabazinho, como sempre. Pessoal, aqui no site da Tempermac eu estou em promoção com os cursos. Curso de manutenção de geladeira por R$ 99,90, manutenção de máquina de lavar por R$ 99,90, manutenção de placa de lavadora por R$ 99,90 e o pacotão com vários cursos. Quem tiver interesse e quiser fazer um curso aí completo, são dezenas e dezenas, centenas de videoaula, pode estar aproveitando essa promoção. Eu não sei, no momento que você estiver acessando, se ainda vai estar neste valor. Então, se tiver interessado, agora é a hora, meus amigos. Vou estar colocando o link, pessoal, na descrição desse vídeo. Quem tiver interesse é só procurar lá na descrição. Vou deixar nos comentários também. Só clicar e aproveitar esta promoção. Então vamos lá, pessoal. Vamos deixar de mais aqui. Vamos começar a nossa aula aqui. Primeira pergunta aqui. Então, quando você terminar esse vídeo, você tem que saber responder todas essas perguntas. Olha, qual o seu símbolo? Você vai saber. Né? Então, todos esses itens aqui é o objetivo dessa videoaula de lhe ensinar. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui os símbolos do resistor. Ele normalmente tem dois símbolos aqui. Deixa aqui abrir meu editor colorido aqui. Ele tem este símbolo aqui que parece uma serrinha. E tem esse aqui, como se fosse meio retangularzinho, compridinho aí. Esse aqui é a versão mais moderna. Certo? Esse que tem a serrinha é uma versão mais antiga, né, com esquemas antigos. Você encontra muito desse aí. Os mais novos, eles foram abolindo esse aí em formato de serrinha e colocando esse outro aqui, nesse segundo. Então, esses são resistores fixos, que é o objetivo da nossa aula aqui, falar sobre resistores fixos. Esse embaixo aqui, pessoal, vocês podem ver que são os mesmos símbolos do que tem em cima, só que ele tem uma setinha aqui, ó, uma flechinha, né? Ele tem uma flechinha, essa flechinha significa que ele é variável. Não é um resistor fixo, ele pode variar o seu valor, ok? Mas o que vocês têm que entender é que o símbolo desse aqui, em formato aqui, parece uma serrinha, e esse outro aqui que é o mais moderno. Então vocês vão pegar esquema com esses dois aqui. Beleza, pessoal? Então, primeira pergunta, qual é o símbolo do resistor? Respondido. Segundo item da nossa lista aqui, quais os defeitos eles apresentam? Pessoal, deixa eu botar aqui no negócio do resistor. Tem umas fotos de resistor queimado aqui. O defeito que o resistor apresenta, normalmente o mais comum não é nem ele que apresenta, apresentam nele, né, coitado, o bichinho sofre. Ele é um componente passivo. Dificilmente acontece, tá? Um resistor dá problema por si só. O defeito que mais dá no resistor é ele abrir, ou seja, ele tem um valor fixo em ohms, né, que é o valor de resistência, dado em ohms, ele abre e você vai medir com o instrumento e ele não vai dar resistência nenhuma, simplesmente ele vai dar medição infinita. Abriu, né, como se fosse um fusível que queimou e você vai medir, não tem nada, abriu. Um outro problema que ele apresenta é alterar o seu valor, então, e normalmente altera para mais. Vou dar um exemplo. Um resistor de 10K, 10.000 ohms, ele pode apresentar um problema e ele marcar 20, 25, 28, 30, 50, 100, né, 100 mil ohms, 100K, 1 mega, ou seja, ele pode dar um problema dele variar o seu valor para mais, bem mais, certo? Por um problema do seguinte, ele não chegou a queimar, porém a corrente que passou nele foi tão intensa que ele alterou o seu valor para mais. Ou
quando o componente ele é muito antigo. Eu já fiz manutenção de placas eletrônicas, assim. Pessoal, eu sou da época que eu consertava televisão híbrida, né? Era válvula e transistor. Não cheguei a pegar na época, quando eu era mais novinho, né? Trabalhava em loja de eletrônica. Então eu não pegar a tecnologia de só válvula. Eu quando entrei para fazer a manutenção e aprender, né, como aprendiz, já estava nessa tecnologia de válvula e transistor. Então era híbrido. Então o que acontecia com esses resistores, às vezes uma válvula passava uma corrente muito alta por um resistor e às vezes ele não queimava, ele não chegava a abrir, mas a corrente que passava nele era bem alta e ele poderia alterar o componente químico da resistência pela ação do calor. Ele sofria uma alteração e aumentava o seu valor. Então se era um resistor de 100K, ele podia estar marcando mega, 5 mega, vai saber, bem mais, né? Então ele pode alterar para mais. E o componente em si pode dar algum problema também dele alterar. Agora, quando ele chega a abrir, pessoal, na maioria das vezes é porque, já vou dizer já. Qual é a nossa segunda pergunta? Quais os problemas que o resistor apresenta? Primeiro, ele abrir, você vai medir, não tem nada, está aberto ou alterado, normalmente com valor para mais. Beleza, pessoal? Então são os dois problemas mais comuns que acontecem aí com o resistor. Então, a primeira pergunta, qual o símbolo já vimos, quais os defeitos que ele apresenta também já discutimos aqui agora, e por que ele queima, por que o resistor queima. Isso aqui é uma coisa importante, tá, pessoal, que requer uma pergunta que eu recebo muito. Pessoal, o resistor queima, ele não queima por si só, ele é muito difícil, ele dá um problema por si só, do material, né, a fadiga do material. Ele queima porque, na prática, o que eu posso dizer para vocês? Ele queima porque algum componente eletrônico do tipo semicondutor, um transistor, um diodo, um MOSFET, um triac, um circuito integrado, algum componente semicondutor entra em curto, né? E a corrente que vai passar pelo resistor é tão grande que ele queima. Então, normalmente um semicondutor, quando ele é alimentado, uma linha de alimentação, e tem um resistor no meio do caminho, quando o componente entra em curto, a corrente aumenta bastante e o resistor, coitado, acaba pagando um pato e ele queima. Por isso que, quando você vai pegar uma placa e você encontra o resistor queimado, se você colocar outro ali, você pode ter certeza que ele vai queimar de novo. Ele vai dar aquele cheiro de ampere, né, no ar, ele vai escurecer e vai queimar, porque existe algum componente em curto. Eu estou mostrando aqui algumas placas aqui, pessoal, mas normalmente, ó, temos aqui eu não sei se aqui é um transistor, é um MOSFET, é um triac, enfim, isso aqui é um semicondutor. Se ele entrar em curto, é bem provável que aqui, ó, olha a resistência torrada aqui. Então se eu colocar outra resistência ali, ela vai queimar na hora, né? Quando ligar a placa lá, o circuito vai queimar, né? Então ele fica com esse aspecto aí mesmo. Olha aqui, um aspecto muito comum que você encontra aqui, ó. Esse aqui, ele chegou a quebrar até um pedacinho aqui na lateral. Então a pergunta é, por que o resistor dá problema? Porque algum semicondutor e alguns casos, algum capacitor eletrolítico, né? Poliéster é raríssimo entrar em curto, né? Mas um capacitor eletrolítico que é difícil também entrar em curto, mas entra, não é tão difícil assim. Mas o mais comum são transistores, diodos, Zeners também, que faz parte dos diodos, circuitos integrados, eles entram em curto e o diodo e o resistor vai pro saco. Então, antes de colocar outro resistor, você tem que achar o curto que está ali, achar o componente responsável pela queima dele e aí sim botar um resistor novo. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para a nossa lista aqui, nós podemos ver o seguinte, porque ele queima nós já vimos, porque algum outro componente entra em curto e ele dá problema. Agora isso aqui pessoal, interessante, por como identificar o seu valor, né? Existem resistores que quando queimam, você consegue ver, por exemplo, esse aqui na lateral aqui. Ele queimou, mas ele queimou aqui, mas você consegue ainda ver as faixas, né, que tem nele e muitas das vezes você consegue identificar qual é o valor. Mas no caso desse aqui, ou esse aqui, por exemplo, daqui de baixo, olha como é que ficou o aspecto. Quando isso acontece, você tem o que é o jeito mais comum é você achar o esquema elétrico do componente,
Por exemplo, eu estou com um esquema aqui e olha o símbolozinho aqui que nós falamos, ó, do resistor. Ele é identificado por este símbolo, ele tem uma letra, normalmente a letra R, que é para identificar de resistência, né? E no caso desse resistor aqui em particular, o valor dele é esse aqui, ó, 33K, 33 mil ohms, certo? Então, se vamos supor que esse, vamos ver um outro, se tem um outro resistor aqui, vamos ver, vamos pegar esse aqui mesmo, vamos pegar esse aqui, ó. Vamos supor que esse resistor aqui tenha queimado. Então você vai ver que ele é o R4 ou esse aqui R3 é a identificação dele lá na placa, tá? E você vê lá que tem que estar na placa de circuito presto, tem a identificação dele por esse R, R1, 2, R100 e pouco, R bem, enfim. Qual o R que vai estar lá vai estar identificando ele. Você identifica, vem no esquema, acha o R4, você viu lá na placa eletrônica, que é o R4, vem no esquema e você pula, ó, R4 ele é de 1K, 1000 ohms. Então você vai pegar um resistor de 1000 ohms e colocar no local, ok? Então, mas não esqueça, toda vez que um resistor desse queima, você tem que descobrir o porquê que ele queimou, tá, gente? Tem que descobrir, porque senão você vai colocar repetindo, ele vai queimar. Beleza, pessoal? Então aqui a gente descobriu o seguinte: como identificar o valor do resistor? O mais comum é você procurar o esquema elétrico, se ele carbonizou totalmente. É você buscar o esquema elétrico e a identificação dele, saber qual é o valor. No esquema sempre vem os valores dos resistores. Pessoal, existe um outro macetinho também, que é você raspar, deixa eu botar isso aqui, é você raspar o corpo do resistor, né? E você conseguir achar uns anéisinhos dele. Ele vai ter um ponto que ele carbonizou, um ponto específico, tá? Um sulco dele que carbonizou, mas normalmente outro sulco dele costuma estar íntegro, ou seja, é como se ele tivesse enrolado ali naquele material, né, de resistência. Quando ele torra, esse caminho ele interrompido em algum ponto. E às vezes com o multímetro você consegue pegar da onde ele abriu para um extremo, ver qual é o valor, e da onde ele abriu para o outro extremo. E depois você soma os dois valores para você saber qual é o valor dele. No curso de manutenção de placa de lavadora, pessoal, eu ensino esse macete aí na prática, tá? Quem tiver interesse. Então, pessoal, tá aqui, ó. Vamos voltando aqui para a nossa lista. Como identificar o seu valor, nós já vimos que o correto é você ver no esquema elétrico, né, do equipamento. E tem essa outra dica também que eu dei para vocês. E agora, que instrumento utilizar para medir o resistor? Pessoal, o instrumento é o multímetro, né? Ou o ohmímetro, mas antigamente se falava muito ohmímetro, hoje a gente fala multímetro. Então nós temos que selecionar a escala que tem a ferradurinha, que é o símbolo de ohms, né? Deixa soltou aqui, deixa eu colocar aqui assim, ó. Aqui está o símbolo de ohms, então toda essa escala daqui até aqui é que você vai medir a resistência. Ele vai de 200 ohms, a escala de 200, aí esse instrumento mede até 2000K, ou seja, 2 mega. Mas tem instrumento que vai 20 mega, 60 mega, né? Então é essa escala que você vai utilizar para medir resistor. Por exemplo, se o resistor é de 100 ohms, você pode usar a escala até 200, porque 200 ele vai medir 100. Então, agora se o resistor é de 470K, você não vai conseguir, porque o máximo de 200 é medir 200. Se é 470K, você não vai conseguir, ultrapassou esse valor. Então qual seria o próximo valor? Você botar de 2000, porque 2000 engloba os 470. E se for um resistor, Sérgio, de 10K, você vai colocar na escala de 20, que ele mede até 20 mil. E por aí vai. Então é o multímetro ou ohmímetro na escala ômica, né? E tem os multímetros aí full range, que ele escolhe automaticamente qual é, você coloca na escala de ohms e não precisa selecionar, ele automaticamente já descobre aí qual é a escala. Então, voltando à nossa lista aqui, que instrumento usar para teste, está aí, multímetro ou ohmímetro. Os cuidados antes de colocar um outro novo, tá, pessoal? Isso aqui é o seguinte, você tem que verificar se não tem curto na placa. Se você botar um resistor novo, ele vai queimar. Então verifica se não tem curto na placa. E outra coisa também que você tem que tomar muito cuidado, se queimar um resistor desse aqui, você tem que colocar da mesma potência, se é um resistor de 1/8, um pequenininho, de 1/8, você tem que botar de 1/8. Um exemplo, se você queimou um resistor de meio watt, né? Um resistor de meio watt, ele queimou, então você colocar um resistor de 1/8, que é bem mais baixo do que 1 watt,
ele vai queimar. Aí você vai dizer, poxa, então tem curto na placa? Não, não é que tem curto na placa. Você botou um resistor de menor potência, né? E ele não vai aguentar dissipar, o calor que vai dissipar nele ali é maior e vai queimar o resistor. Então, os cuidados aqui que eu falei nessa última aqui, voltando aqui para a lista, ó. Cuidados antes de colocar outra, identificar se tem um curto na placa e a sua potência. Repetindo, botar resistor de menor potência, você corre o risco de ele queimar e não ser um defeito na placa. Então, se o resistor é de 1 watt, coloca 1 watt. Se o resistor é de 2 watts, 2 watts. Você pode até colocar um resistor de uma potência acima a mais no local, que não vai ter problema. Se você queimou um resistor de meio watt e você não tem, mas tem de 1 watt, coloca lá, sem nenhum problema. Só não pode fazer o inverso, colocar um de potência mais fraca. Ok, pessoal? Então podemos encerrar aqui a nossa aula e nós já estamos aptos aqui a responder essas questões. Qual é o seu símbolo, que nós vimos, 2 símbolos, o serrinho e aquele outro. Quais os defeitos que ele apresenta, que normalmente é aberto ou com valor alterado para mais. Por que ele queima? Porque normalmente existe outro componente eletrônico que entrou em curto. Normalmente o que mais queima são os semicondutores, mas não impede que um capacitor, um outro componente entre em curto, né, e faça ele dar problema, mas ele queima por isso, outro componente entre em curto. Como identificar seus valores? Nós vimos, o mais comum é utilizar o esquema elétrico. Que instrumento usar? É o multímetro na escala de ohms. E os cuidados que a gente tem que fazer antes de colocar outro, que é verificar se tem algum curto na placa, se você botar um novo ele vai queimar, e respeitar a potência. Se resistor de 1 watt, com 1 watt, meio watt é meio watt. Você pode até botar uma potência 1 grau acima, mas nunca um resistor de potência mais baixa. Pessoal, se foi legal, dá aquele like para dar força aí pro canal. Se tiver alguma pergunta, deixe aí nas descrições. Se não é inscrito, se inscreva, clica no sininho, todas as notificações. E isso aqui é importante, pessoal, fazer, porque hoje em dia a maioria dos instrumentos, a maioria dos aparelhos, seja eletrodoméstico, seja eletrônico, você vai fazer uma manutenção, tudo tem eletrônica. E ter esse conhecimento te garanto que é um diferencial a mais. Ok, pessoal? Muito obrigado.